Coríntios. O capítulo é o de número 15 e o versículo é o de número 51 a seguir. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Primeira Epístola Paulina aos Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 51. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, maravilha. Os que acharam diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Glórias a Deus. Levante as suas mãos para os céus nessa noite. Eu quero fazer um momento de oração. Amantíssimo Deus, poderoso Pai, Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite, meu Deus. Agassuri me canta. Eu venho lhe implorar nesta noite, ó Pai, como servo, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus sobre este lugar e derramar sobre nosso meio, ó Pai, da tua glória e da tua unção. Agassuri me canto, Agasséria. Que venhamos, ó Pai, sair deste lugar renovado pelo teu poder. Que venhamos sair deste lugar renovados e cheios da sua glória, meu Deus. Onde houver um crente nesta noite, ó Pai, que já não consegue mais sentir a presença, que ele venha ser tocado nesta noite pelo teu Espírito Santo. Aonde houver crentes que estão mortos espiritualmente, eu determino na Gassuri me canta pelo poder de Deus nesta noite, que venha dos quatro cantos o Espírito e assopre sobre este lugar e restaura a vida de crentes nesta noite. Que brasas vivas do altar começam a ser espalhadas nesta noite, ó Deus. Que arcanjos, querubins e serafins parem sobre este lugar nesta noite, e que o renovo do Senhor venha descer, que a tua glória venha se fazer presente, como se fez lá em Atos, quando todos estavam dentro do Senado, ou quando o templo fora construído e bolas de fogo começaram a cair sobre aquele lugar. Que a tua presença, Pai, venha ser notória nesta noite. É que eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Podemos assentar e adorar o Senhor com as palmas nesta noite. Glórias a Deus. Lemos um texto que traz a nós um relato muito belo. Para mim, esse é um dos textos mais bonitos da Bíblia Sagrada. É quando Deus vai usar o apóstolo Paulo
para trazer uma das maiores revelações escatológicas mencionadas na Bíblia. Quando eu começo a olhar para a história, a igreja que estava em Corintos, embora na primeira carta, apóstolo Paulo ele representa, ele mostra alguns problemas que estavam na igreja, mas foi a igreja mais poderosa que apóstolo Paulo ele fundara em todo o seu ministério. Quando eu começo a olhar para a igreja que estava em Corintos, a igreja ela surgiu no meio de uma imoralidade gigantesca. Talvez fosse por isso que os crentes daquele lugar eles eram tão fervorosos, porque era necessário muita garra e coragem para renunciar aos pecados que estavam dentro daquela cidade. Eu fui estudar sobre a cidade de Corintos, eu descobri que dentro dela existia 2 templos dedicados a 2 deuses gregos. Um era a deusa Afrodite e a deusa da beleza, e o segundo era o deus Apolo, o deus Agassurimicana das belas palavras. Dentro do templo de Afrodite, pastor Fernando, existiam 1000 sacerdotisas, e uma vez por mês, como sinal, como ritual, a deusa Afrodite ela se prostituiu com os homens da cidade. Era um lugar próspero terrenamente, mas espiritualmente era um lugar vazio da presença de Deus. Era um lugar que estava extinta a glória, a graça, e é lá onde o apóstolo Paulo ele vai fundar a igreja que era chamada de um batalhão espiritual. Foi no meio de todo este pecado que surgiu uma igreja que Satanás ele tinha medo, porque não eram crentes comuns, mas quando eles andavam tinha brasas de fogo em seus pés. Eles carregavam uma espada espiritual flamejante, que quando ele estava a 200 quilômetros de distância, Satanás já saía correndo, porque ele dizia: não é qualquer crente, ele vem lá de Corinto. É a única igreja que a Bíblia vai mencionar que tinha os 9 dons espirituais. Meu Deus! Era um que profetizava no canto, de repente levantava outra profetisa. Era um que pregava, era o ministério de louvor que adorava. Era uma glória que descia na igreja. Eram os verdadeiros crentes pentecostais. Eles rivalizavam com a igreja primitiva. Era uma igreja que, se apóstolo Pedro não fosse tão fiel a Deus, era possível causar inveja. Era uma igreja cheia da autoridade de Deus. Apóstolo Paulo ele fica lá durante 18 meses e ele monta uma igreja mais poderosa que existiu na face desta terra. E crente pentecostal é doido. Eu fui olhar na Bíblia, eu descobri que quem é verdade, que quem realmente é crente cheio de Deus, ele tem um som até nos ossos. Porque quando o profeta Jeremias ele estava cansado de profetizar, ele entrou dentro da sua caverna onde ele morava. Ele olha para Baruque e fala: Baruque, eu não vou mais profetizar. Baruque, sem entender nada, ele se levanta, vira as costas, pega todas as coisas e está indo embora. Mas de repente, no meio de toda a sua melancolia, o profeta Jeremias ele se levanta, ele dá um brado de glória e grita: Baruque, volta! Pega as folhas, pega a caneta e escreve aí: eu não posso parar de profetizar, porque tem um fogo que ele começa a queimar no meu coração, mas ele também arde nos meus ossos. Crente cheio da unção, seus ossos começam a arder. Quem é estudioso da Bíblia sabe que teve um profeta que depois de morto ele tinha passado pelos 4 processos da decomposição. Ele estava no 5º, que é conhecido como esqueletização. Os seus ossos estavam diminuindo. Está acontecendo uma guerra em Israel e os soldados de Israel estão fugindo porque estão sendo derrotados. Eles carregam um morto com eles. Eles olham para uma cova e falam: abre aí mesmo e joga esse morto aí dentro. Mas quando eles jogam, da mesma maneira que ele entrou, ele saiu, porque lá tinha um profeta. E mesmo depois de morto, com um simples toque, verteu unção nos seus ossos. Porque crente cheio da glória de Deus, ele é tão tremendo, acontece coisas tão tremendas, porque esses crentes que são chamados de loucos, eles realmente conhecem o poder de Deus. São os crentes que realmente entendem da presença do Senhor. A igreja
igreja de Corinto viveu dias de glória, mas de repente começa a acontecer dentro desta igreja fervorosa uma decadência espiritual. Aquela igreja que tinha os 9 dons começou a ter dissensões, divisões dentro da igreja. Um começou a achar que era maior do que o outro, um achou que profetizava mais, o outro falou, não, eu prego mais, eu prego até mais que Paulo. Outro começou a olhar e falou, não, eu canto melhor que você, e a espiritualidade da igreja começou a cair. E quando o apóstolo Paulo está na sua terceira viagem missionária, seu coração se entristece, porque a igreja que era o seu quartel-general estava em guerra, mas não era uma guerra comum, eles estavam em guerra com o Espírito Santo de Deus. Aí o apóstolo Paulo ele começa a escrever a primeira carta aos Coríntios. Tu vê a intimidade que ele tinha com aquele povo, porque ele é uma das cartas em que ele abre o seu coração. Na segunda carta que ele escreveu, ele chega até a dizer assim, se eu não sou apóstolo para ninguém, pelo menos para vocês eu sou. Porque essa igreja é mais forte que eu plantei. É a semente mais poderosa que eu deixei na terra. Maravilha, maravilha. E quando ele começa a tratar com a igreja aos Coríntios essa carta, ele vai chegando no final dela. E ele resolve revelar a esta igreja o maior fenômeno escatológico que acontecerá sobre a face desta terra. Aleluia! No capítulo de número 15, versículo de número 51, ele começa a trazer alguns mistérios e ele vai falar acerca de uma trombeta. Não é uma trombeta comum, eu a chamo de a trombeta de Deus, porque na epístola de 1 Tessalonicenses ele diz assim, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alaridos e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois deles, nós que estivermos vivos, juntamente com eles seremos arrebatados. E nos ares com ele viveremos, e para sempre é um lugar onde não haverá choro, nem ranger de dente, aonde não haverá tristeza, não é necessário nem o brilho da luz do sol, porque o brilho da glória de Deus é o que ilumina toda a casa. Apóstolo João, na carta do Apocalipse, ele teve mais ou menos não, ele teve a visão de como esta cidade. Ele diz, os seus muros são de jaspes, nela 12 portas, mas não são 12 portas comuns, são pérolas. Ele entrou dentro da cidade que o anjo levou ele. Lá ele falou que o chão parece espelho do ouro, porque o ouro é tão polido que quando você pisa nele parece que está pisando em cristais. Quando você olha nele, a sua imagem reflete. Ele fala que esta cidade é tão bela, os seus muros são altos, mas o tamanho da cidade não passa de um enfeite, e a glória de Deus naquele lugar é tremenda. Há espaço para todos que desejarem chegar a esta cidade. Agora o apóstolo Paulo ele vai revelar como acontecerá o arrebatamento da igreja. No capítulo 51 e no versículo 51 e no versículo 52, ele vai revelar alguns fenômenos que acontecerão quando esta trombeta tocar. A última trombeta, quando ela for soprada, acontecerá alguns fenômenos. O primeiro dele é que a terra vai se abrir e os mortos ressuscitarão em corpos glorificados. Aí ele diz, e os que estiverem vivos vão deixar essa carcaça humana de lado e também receberão corpos glorificados. Será transformado. Aí ele diz, e vai sendo um abrir e fechar de olhos, tocou a trombeta, transformou, subiu, nem a lei da gravidade impedirá. E eu
acredito que dentro dessa igreja estão todos que vão estar no noticiário. Sumiu um povo da terra, eles eram meio doido, meio maluco, mas está todo mundo chorando porque desapareceu. Sumiu crianças do berçário, sumiu criança nos hospitais, as mães que estavam gestantes não estão mais, porque um fenômeno aconteceu e a lei da gravidade não impediu o povo de deixar esta terra e chegar às mansões celestiais. Se o arrebatamento da igreja acontecer hoje e neste lugar só vão subirem, eu sou o primeiro. Quem vem junto? Quem vem? Deixa eu ver quem vai subir. Eu quero ver quem vai deixar esta terra. Eu quero ver quem vai abandonar esta espeluca e vai chegar até o céu e dizer: eu tenho trono, eu tenho coroa, eu tenho vestes, eu tenho reino, eu tenho a mais bela cidade, eu estou ao lado de Deus, eu posso conversar com meu Pai, eu posso me assentar com os apóstolos, uma mesa preparada. Enquanto a terra chora, a igreja canta. Enquanto a terra arranja os dentes, a igreja glorifica. Enquanto a terra lamenta, a igreja estará num coral de serafins que tem 6 asas, 2 eles voam, 2 cobrem os pés e 2 cobrem o rosto, e eles cantam: santo, 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 santo. É o Senhor dos Exércitos. Olha para mim agora em nome de Jesus. O maior fenômeno escatológico está prestes a acontecer. Inúmeros aconteceram. Jesus veio à terra, Jesus subiu aos céus. Atos 2, houve uma descida do Espírito Santo que trouxe um batismo de fogo e homens falavam em línguas diferentes, deixou todo mundo assustado. Mas esse é diferente. Este é algo transformador que gera alegria e gera transtorno, porque há alegria nos céus e transtorno na terra. Imagina a cena, você no céu cantando e na terra aviões caindo, carros se colidindo, porque perderam seus motoristas, vidas morrendo. Aí enquanto a igreja canta, a terra chora. Eu espero de coração que todos que eu estou vendo aqui não sejam dos que choram, mas sejam dos que cantam. Porque aquele que ficar nesta terra nunca passou, e até esse dia jamais passará 1% do que irá acontecer aqui, porque a minha Bíblia revela que até asteroide do céu cairá. A minha Bíblia fala que a água se transformará em veneno e matará a terça parte dos homens. A minha Bíblia fala que terá 7 anjos tocando trombeta e demônios surgirão das profundezas do inferno sobre a face desta terra. Nunca ninguém imaginou tal fenômeno. Aí tu entra dentro da igreja e tu pergunta quem quer ir para o céu. Aí é todo mundo levantando a mão, gritando glória a Deus, porque quem não quer morar no céu? Passar a eternidade ao lado de Deus. Só que porém, existe um porém para tudo. E este porém traz grandes verdades. E a mensagem que Deus propôs no meu coração, pastor, vai deixar muitas pessoas com o braço cruzado parecendo múmia enfaixada, vai fechar a cara parecendo sapo que morreu atropelado, porque é um tipo de mensagem que há muito tempo não é mais pregada dentro de muitos templos. É o caminho que leva aos céus. Esses dias eu estava em casa e eu orava a Deus. Eu comecei a meditar, falei: Deus, faz 15 anos que eu prego a tua palavra, e que parece que dentro de 15 anos, parece que nós pregadores e pastores estamos guiando o rebanho para o meio de um abismo, em vez de guiarmos para os céus. Porque vivemos em uma geração muito para frente, uma geração
geração dona de si, faz do que entende. E parece que dentro das escolas dominicais não se ensina mais a Bíblia, só ensina não julgueis para não seres julgados. Porque quando tu fala a verdade, ele não entende. A única coisa que ele fala, mas Deus é amor. Aí ele esquece que ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justiça. E a minha Bíblia fala que Deus é um Deus irado, a qual ele se ira a todo instante. O que impede ele de fulminar nossas vidas é o Espírito Santo que está sentado ao lado dele dia e noite. Ele chora, ele geme, ele berra, ele escuela na presença de Deus e diz: não destrua, porque ainda remanescentes no meio de uma geração torta. Porque ainda a gente lá embaixo, que está vivendo Joel capítulo 2, versículo 28, ainda estão sendo cheios do Espírito de Deus. E qual é o caminho do céu? Eu só vou te dar um detalhe. Para tu começar a percorrer pelo caminho, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Quando Jesus ele morre na cruz, rasga o véu, ele diz aos seus discípulos: subirei ao céu, pois eu vos enviarei um Consolador, para que ele estejais convosco e vós estejais com ele. Ele está conosco e nós estamos com ele. Ele conversa com a gente e nós conversamos com ele. Nós choramos para ele, ele chora por nós diante de Deus. É uma grande intimidade. Ele não apenas está do nosso lado, mas ele está dentro de nós. Ele mora em nós. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus não habita em templos imundos, porque aonde a sujeira não há espaço para limpeza, aonde a sujeira não há espaço para o Espírito Santo, aonde há pecado não há espaço para a santidade. Meu Deus, verdade, Senhor. Muitas pessoas estão acostumadas a achar, porque nós vivemos uma geração que você vê alguém pulando, para ele já está cheio de Deus. Ah, está rodando, está cheio de Deus. Aí eu te pergunto, que tem muita gente que sobe no altar e ele quer ver o povo pulando, está dizendo que isso chega a pecado, porque essa é uma manifestação do Espírito Santo em nosso meio, mas é uma manifestação. O Espírito Santo não se limita só a isso, ele é muito maior do que isso. Aí a pessoa está divorciada, casada 3, 4 vezes, e tu está falando que ele está cheio de Deus, só porque ele está expulsando um certo tipo de reação dentro da igreja. Mas acontece, o que está faltando nos crentes hoje é algo chamado espiritualidade. Tem crente que bate o olho e fala: esse tem Deus e esse não tem, porque o Espírito que está nele bate com um, não bate com o outro, combina com fulano, não combina com ciclano, porque existe o Espírito Santo e o Espírito de engano. O Espírito de engano ele tenta imitar o Espírito Santo, mas há uma diferença, há um limite para o Espírito de engano, enquanto para o Espírito Santo não existe barreira. Vocês viram aqui o mover de Deus, se ele precisar derrubar, ele derruba, mas ele também levanta, e quando ele levanta, é com a unção de transformação. Quem cai na presença levanta transformado, não levanta destruído, mas ele levanta uma caçula me caia renovado. Ele levanta mudado, caçula me caia. Aleluia. Então tome cuidado com quem tu olha e fala é cheio de Deus, porque tem muita gente com cara de santo que veste um terno como eu estou vestindo, mas ele não anda com Deus. Judas andava ao lado de Jesus, mas ele também carregava saco de moeda. Até Pedro ser mudado, ele andava com Jesus, mas ele carregava espada. Até João e Tiago ser mudado por Jesus, eles queriam destruir uma cidade com fogo.
Ser cheio do Espírito Santo é viver uma transformação. Não é só no momento. Meu Deus. Eu prefiro muitas vezes ver crente com a boca fechada do que ele sapatear e depois ele sair da igreja e dizer assim: nosso culto foi maravilhoso. Aí tu olha para ele e fala: o que foi pregado? Não sei, só sei que foi bom, não adianta. Porque se a palavra não entrou no teu coração e não fez transformação, tu pulou à toa, tu chorou à toa, tu vai morrer desidratado de tanto chorar, mas as tuas lágrimas não vai ter transformação. Me perdoe, porque tu chora aqui na igreja, mas tu também pode chorar assistindo filmes na tua casa, tu também chora assistindo na Suri Me Canta, na Cega, filmes que mexem com o teu emocional, tu chora ouvindo músicas mundanas. Chorar não é sinal de estar cheio. Ele está cheio, ele vive transformação. A tua casa tem que ser uma extensão da igreja. O que tu faz aqui dentro, tu faz lá. Se tu dá glória aqui, tu também dá glória lá. Eu acho engraçado certo tipo de crente que ele fala: na igreja eu vou comportado, mas na minha casa eu ando como eu quero. Mas engraçado, a minha Bíblia diz que o Deus que está aqui, ele também está na tua casa. Ele estiver aqui e ele estiver lá. Ele não disse para você ser luz no meio da luz, ele disse para você ser luz no meio das trevas. Luz no meio da luz é apenas mais uma luz, mas luz no meio das trevas é a luz, ela mostra o caminho. Lamparina, Jesus ele disse: lamparina acesa debaixo da cama, ela não tem efeito algum, mas coloca lá no alto. Aonde a igreja do Senhor está vivendo? É embaixo ou vive no alto? Está vivendo embaixo no pecado ou está vivendo no alto, na presença da glória de Deus? O profeta Isaías, ele vai fazer uma parábola explicando como seria a destruição de Israel e de Jerusalém. Primeiramente ele fala que Israel seria destruída pelos sírios, e ele vai propor uma parábola. Ele diz: eu vejo uma grande figueira, nela muitos frutos, de repente vem o segador e os tira todos. Aí ele fala: eu pensei que tiraram todos, mas quando eu olhei para o alto da árvore, eu ainda vi no ramo ou outro alguns frutos que não foram tirados. Meu querido, a árvore significa Cristo. Aquele que está embaixo ele é destruído, mas aquele que está no topo ele não é alcançado, porque ele não segue apenas Cristo, mas ele vive, ele caminha, ele fala, ele compartilha. Dizer que eu sou crente, viver no alcance de Satanás é fácil, porque é fácil eu estar dentro da igreja com o pé no mundo. Eu me divirto no mundo, depois eu finjo de santo dentro da igreja. A diferença está é que o que se finge de santo, ele não é santo para entrar no céu, mas aquele que se santifica, esse está preparado para entrar pelos portões celestiais. Há uma diferença. Para eu ouvir o som desta trombeta que apóstolo Paulo ele escreveu, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar preparado. Aí tu me pergunta: mas como que é esse ser cheio do Espírito Santo? Eu já te explico. Agachuri me canta, agacerra ele me caia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, vai contar uma história. Um homem muito poderoso dentro de Israel, seu nome Nicodemos, fazia parte do Sinédrio. A Bíblia diz que ele era príncipe em Israel. Aonde havia pessoas pecaminosas, se ele fizesse isso vivia, mas se ele fizesse isso era apedrejado. O homem era letrado, conhecia de todos os conhecimentos, sabia grego, hebraico, aramaico, conhecia as escrituras, era conhecedor de toda a filosofia. Se mandasse ele recitar todo o Alcorão, ele sabia. Mas dentro de Nicodemos, pastor Fernando, havia um vazio. Este vazio que o levou a procurar Jesus.
Nicodemos, ele chega até diante de Jesus e fala: Jesus, deixa eu te contar minha história. Eu cresci assim, me formei em tal faculdade, Gamaliel é meu professor, sou letrado, respeitado, eu posso citar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, conheço tudo, mas eu sinto um vazio dentro de mim. O que eu faço para ser salvo? Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: é necessário nascer do Espírito. O que é ser cheio do Espírito Santo? É nascer do Espírito. Aí no versículo 12, Jesus vai dizer assim para ele: o homem cheio do Espírito, ele é como um vento, ele vai de um lado para o outro, ele sopra, ninguém o vê, mas todos o ouvem. Ele é escondido, mas as palavras que ele libera causam transformação. O vento, quando soprado, ele tanto destrói, quanto ele espalha sementes para darem frutos. Ao mesmo tempo que ele levanta, ele destrói. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele destrói o pecado e levanta a santidade, porque ele é como um vento, ele vai de um lado para o outro. Ninguém pode te ver, mas as tuas orações estão diante de Deus. Nascer do Espírito, porque Jesus, ele disse isso para Nicodemos. Porque o motivo de Jesus ele ter vindo em terra era para trazer de volta o nascimento do Espírito. Era para ressuscitar o ser humano de quando ele tinha morrido lá no Jardim do Éden. Eu fui procurar a origem da palavra Espírito. Ela vem do hebraico, quer dizer ruach. O que quer dizer a palavra ruach? Ela quer dizer isso: sopro que sai da boca de um ser. E qual é o único ser que tem o poder para dar vida? Deus. O que é um espírito? O espírito vivente, ele é uma criação de Deus, que ele vive eternamente, mas ele saiu da boca, do hálito e do respirar de Deus. Os anjos foram criados assim. Deus estava sentado um dia no seu trono, a sua mente se expandiu e ele soprou, surgiram anjos, arcanjos, querubins e serafins e povoaram os céus, espíritos viventes. Quando Deus ele resolve criar o planeta Terra, ele criou seres viventes, os animais. Aí quando chega no sexto dia, ele vai fazer uma criação que ele nunca tinha feito. Ele vai unir o ser com o espírito. Ele vai pegar a construção dos anjos com a construção do animal, ele vai juntar e ele vai criar um ser vivente, mas que tem um espírito vivente. Quando Deus ele pega lá do barro, ele faz um boneco, ele faz todo perfeito. Aonde que vem o espírito vivente? É quando ele sopra nas narinas do homem. O ser humano, nós somos o único ser que temos as digitais de Deus em nós e também temos o sopro dele em nossas vidas. Quando Deus fez Adão e Eva, a Bíblia diz que eles eram dois casais exemplares, porque o Espírito vivente vivia neles. Eles tinham a capacidade, pastor Fernando, de andar de mãos dadas com Deus. Eles conseguiam olhar para o rosto de Deus e conversar com Deus. Eles tinham a capacidade de chamar Deus de Pai, e Deus passeava com eles pelo jardim que ele fez no Éden. A Bíblia diz que todos os dias Deus se dava ao trabalho de descer na terra para conversar, para passear, para ficar ao lado de Adão e Eva e conversar com eles, porque o Espírito vivente vivia neles. O ser humano ele tem 5 sentidos: visão, paladar, audição e a respiração, olfato. 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. 5 sentidos. Só que existe um 6º sentido. Esse sentido ele vem do Espírito vivente. Era o sentido que Adão e Eva tinham, que os faziam ver Deus e conversar com Deus. Mas quando eles comem daquele fruto,
pastor Fernando? Eles morrem espiritualmente. Eles passam a ficar com apenas 5. Eles não conversavam mais com Deus. Eles não viam mais Deus. Eles não falavam mais com Deus. Eles não andavam mais de mão dadas com Deus. Eles viveram isolados de Deus porque o pecado os apartou da presença de Deus. E eles viviam isolados. Eles passaram a viver no mundo natural. Quando Deus fez eles, eles viviam no sobrenatural. Eles tinham a capacidade de ver Deus. Podia ver anjos, podia ver toda a glória de Deus. Agora eles só viam o natural. E o ser humano andou neste caminho até quando Jesus veio em terra. Nós não conseguíamos conversar com Deus porque tínhamos apenas 5 sentidos. Nós conseguimos falar entre nós, conversar entre nós, mas não conseguíamos mais sentir a presença de Deus. Mas sempre existiram pessoas que, quando conseguiam romper o natural e chegar ao sobrenatural, eles atingiam esse sentido a tal forma de eles ouvirem Deus falar com eles, de eles não tocarem coisas impuras, mas aonde eles tocavam era santo, deles falarem não palavras profanas, mas palavras de transformação, deles conseguirem ver anjos. O profeta Eliseu foi um deles. Ele estava no alto do monte, de repente ele disse: abre os olhos espirituais para que veja. O moço dele viu carruagem, viu anjo, viu espada, viu exército, e então me deu um comando dizendo: ei, profeta, pode dar a ordem que nós vamos destruir todo o exército inimigo. As pessoas que atingem esse sentido são homens que causam revoluções. São homens e mulheres que mudam a história. Sansão, filho de uma mãe comum, de um pai comum, mas quando ele foi cheio do Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele transcendia o natural, chegava no sobrenatural, ele rasgava leão ao meio. Ele pegava a queixada de jumento, ele matava 1000 homens num piscar de olhos. Ele carregava portões que era necessário no mínimo 100 homens para cada um. Ele pegava os 2, colocava nas costas e dizia: vocês precisam de 200, 300 mil, eu carrego sozinho. Quando ele caiu da praça, mas ele se humilhou, Deus devolveu a força dele, ele devolveu o tempo inteiro. Davi tinha desse sentido. Ao mesmo tempo que ele tocava a harpa, ele cortava a cabeça de gigante. Ao mesmo tempo que ele matava 200 filisteus em uma só noite com a sua espada, ele louvava ao Senhor e demônios iam embora. Homens que conseguiram transcender o natural e foram cheios da graça. Esse sentido que eles falam, ele transforma aquilo que você fala, ele transforma com quem você anda, aonde você vai, como você se porta, como você se veste, como você é na presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma transformação, é você ver o que ninguém vê, é escutar o que ninguém escuta, é falar o que ninguém tem coragem de falar, é chegar aonde ninguém chega. Eu quero ver quem tem, só quem tem. Joga a mão pra cima, abre a tua boca e chacoalha a terra com barulho de glória. Glória a Deus, aleluia. Ei, deixa eu ver se tem. Quem é que consegue romper o natural? Quem é que consegue sair da terra e chegar nas mansões? Quem consegue? Quem consegue? Quem consegue? O sopro de Deus está em ti. Deixa ele dominar a carne que é mortal e transcendeu na presença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uramanda consegue sentir a presença deste Deus. Consegue sentir a presença deste Deus. Ele começa a soprar neste lugar de um canto a outro canto, aos 4 cantos deste templo, e aonde houver crentes transformados, nesta noite tu
sai da terra e vai chegar até diante do trono. Aleluias! Glórias a Deus! Eita, Deus de glória! Nascer do Espírito é viver uma transformação. Quem é que está disposto a viver esta mudança? Porque hoje nós entramos dentro dos templos e vemos crente na igreja, ele adora, quando ele está fora ele está nos motéis da vida. Pessoas, pastor, com mente escravizada, escravos. Dentro das igrejas está cheio de escravos, escravos do pecado, vivendo que nem Israel quando saíram do Egito. Sabe o que eu acho engraçado? Aquele povo passou 430 anos de escravidão, carregando pedra, tomando chibatada. Foram tantos anos que o manto da escravidão estava envolvido neles. Quando eles saíram do Egito, eles saíram de dentro do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles eram tão escravizados que eles tinham coragem de olhar para Moisés e dizer: eu estou com saudade de comer cebola, estou com saudade das covas que eu tinha, porque se eu morresse eu tinha lugar para ser enterrado. Estou com vontade de comer pepino, cebola, pepino. Um povo que podia comer maná, estava com saudade de voltar para o Egito para comer isso. Se eles dissessem: eu quero comer picanha, tomar Coca-Cola, que lá no Egito tinha, até entendia. Eu quero voltar para minha casa de 2 andares, mas eles sentiam falta de cola. Eles andavam no deserto, Deus era tão bom para eles que eles não passavam calor, eles andavam com ar-condicionado. Quem hoje tem isso? Eles não passavam frio porque eles tinham aquecedor, mas a mente era tão escravizada que eles diziam: eu tenho saudade do Egito, eu sinto falta de carregar pedra, eu sinto falta de cova, eu estou com saudade da chibatada. E tem muito crente que tem pensamento de escravo, ele vê pequeno, ele não enxerga na frente, ele só enxerga atrás, ele não olha mais para o céu, mas ele olha para baixo. Escravo, ele não consegue ver futuro, porque isso foi uma esperança que fora tirada dele. Ele sabe que seus filhos vão nascer e vão ser escravos como ele. Os seus netos vão nascer e vai ser escravo como ele. Os seus bisnetos vão nascer e vai ser escravo. Os tataranetos vão nascer e vai ser escravo. Ele falou: é escravidão. Eles estavam no deserto e diziam: eu sou escravo. Tem crente que saiu do mundo, ele entrou na igreja, ele ouviu a palavra, mas ele fala: eu nasci escravo, eu vou morrer escravo, porque a mente dele é pequena. Nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Se houver pessoas aqui com mente de escravo, pelo amor de Deus, nesta noite Deus vai te libertar da escravidão, do jugo de Satanás. Ele te convida nesta noite. Chega o Espírito, para de olhar com os olhos de escravo e começa a olhar com os olhos do Espírito vivente que está em ti. Caminho para os céus não é para pessoas com mentes pequenas. Os crentes hoje acostumaram a ser capazes. Lá na epístola paulina que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, ele disse assim, revestimos de toda a armadura que Deus nos dá. Ele diz: espada, couraça, sapato, nagaçurimicanto, escudo, capacete, unção, graça, se revestir de tudo. Isso é oferecido aos crentes dentro da igreja, mas ele quer uma cela que o diabo monta nas tuas costas, te chama de cavalo, te leva para onde quer por meio das drogas, da prostituição. Ele te mata, te arrasta para o inferno. Deixa de ser cavalo e passa a ser soldado. Você perde cela e ganha couraça. Você perde chibatadas e ganha espada. E quando o inferno se levanta contra ti, a Bíblia diz: por um
Ele tem que fugir, ele tem que fugir, porque é grande. Deixa eu ver quem tem, levanta a mão para adorar. Receba desta graça, receba desta graça. Para de ser escravo, nesta noite Deus quer te transformar em soldado. Cristo está voltando, a trombeta vai soar, e só quem usa armadura vai ouvir o som da trombeta. Quem vai? Sinta a presença, receba, chega, oh, glória de Deus. Nesta noite Deus quer transformar a sua história de um escravo ao herói do céu. Vai se acostumando que eu não sou pregador de subir no altar e fingir que não vejo lobo disfarçado de ovelha. Vai se acostumando porque eu não finjo que não estou vendo o bode tentando se passar por ovelha. Sabe o que acontece, pastor Fernando? Tem crente que está acostumado a viver vida de suíno. Sabe por que o suíno é chamado de porco? Porque ele não tem articulação no seu pescoço para olhar para cima, ele só olha para baixo. E é por isso que ele rola em lama e esterco, porque a única coisa que ele vê é a sujeira. Você pode dar um banho nele, dar um trato nele, mas ele não consegue ver a limpeza que está nele. Ele só consegue ver a lama que está na frente dele. Tem crentes que já perderam as suas articulações de olhar para os céus e ver trono. Fazer que nem Davi, leva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele olhou mais para o alto, ele diz: eu vejo o céu aberto, eu vejo o anjo, eu vejo o trono, eu vejo Deus. Aí ele diz: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e também fez a terra. É que trabalha. Nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que está vivendo um evangelho fraco, um evangelho de mentira, um evangelho de ilusão, repleto de heresias. Nesta noite eu libero uma palavra sobre a sua vida. A água do Espírito Santo vai te lavar, vai te purificar. É como a água que Jesus ofereceu à mulher samaritana. Ela joga para a eternidade. Olha para mim nesta noite em nome de Jesus. Não tem como de ouvir trombetas se os seus ouvidos estiverem cheios de comichões. Não tem como de ouvir som de trombeta se você ouve os sons do mundo. Porque só quem tem o seu ouvido santo e apurado pode ouvir o que ninguém mais consegue ouvir. Pode entender o que ninguém mais entende. As pessoas olham para você e te chamam de louca porque elas não entendem que a loucura é a presença. Elas têm olhos carnais, mas quem tem olhos espirituais consegue ver Deus na sua vida, Deus na sua história, consegue entender porque você cai, se machuca, e mesmo quando não se levanta, ainda se arrasta, mesmo chorando, entra na igreja, mesmo quando você diz dentro do seu quarto: eu prefiro a morte, você ainda tem força para sair de dentro da caverna e ouvir a voz de Deus. Ninguém entende, é porque você é cheio do Espírito e só entende das coisas do Espírito aquele que vive em Espírito. Só entende
Atende às loucuras que saem da sua boca. Aquele que é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Os apóstolos saíram de dentro do tabernáculo, do cenáculo, me perdoe. Falavam em línguas estranhas. Festa de Pentecoste. Jerusalém lotada. Gregos, egípcios, pessoas de toda a terra estavam lá para comemorar a festa de Pentecostes, ou a festa dos tabernáculos. E de repente, de manhã, eles olham, esse povo já está bêbado. Eles não conseguiam entender que língua eles falavam. Eles não conseguiam entender que idioma, que dialeto eles diziam. Mas aqueles homens estavam tão cheios que eles conseguiam ver anjos, eles conseguiam ver serafins, eles conseguiam ver querubins pairados sobre eles. E quando eles tentavam parar de falar, vinha uma rajada sobre eles. Aí mais que ele gritavam. Aí a minha Bíblia diz que Pedro, todo tomado pelo Espírito, ele se levanta e diz: não é vinho, não estamos embriagados, estamos vivendo o que ninguém consegue viver. Estamos falando uma língua que já foi esquecida. Estamos falando palavras que ninguém mais vive. Nós estamos vivendo o que ninguém mais consegue viver. Você consegue viver o que ninguém mais consegue viver. Você consegue falar o que ninguém mais consegue falar. Você consegue viver, enxergar o que ninguém mais enxerga. Consegue? Então mostra para Deus. Dá sinal de vida nesta noite. Aleluia! Espírito Santo! Eu estou terminando a mensagem nesta noite. Ah, meu Deus! Ei, calaço! Pastor, sabe por que Deus falou com Samuel quando ainda era uma criança? A Bíblia vai dizer que nos dias de Samuel não se ouvia mais a voz de Deus. Não tinha profeta que profetizasse. Tinha um sacerdote, mas estava em pecado. Tinha sumo sacerdote que estava em pecado. Tinha 2 sacerdotes que estavam em pecado. Deus se viu obrigado a falar com uma criança. Israel inteiro estava contaminado. Deus podia entrar numa das casas antes de Samuel nascer e pegar uma criança de lá de dentro, ainda recém-nascida, mas ele não podia, porque aquela criança ia nascer no meio do pecado e aprender sobre o pecado. Deus teve que fazer uma mulher estéril da luz para surgir alguém com quem ele pudesse falar. Você consegue entender uma terra que se dizia terra do Deus vivo, mas não tinha ninguém que conseguia ouvir a voz de Deus? Meu Deus. Deus teve que fazer uma estéril da luz para ele poder falar com alguém. E a Bíblia é tão perfeita que a Bíblia diz assim, ó: e chamou Deus a Daniel antes que a luz do templo se apagasse. Sabe por que a Bíblia faz questão de mencionar antes que a luz do templo se apagasse? Porque onde estava a arca, no Santo dos Santos, era acendido lamparinas para clarear. E enquanto elas estivessem acesas, era sinal de que Deus estava dentro do Santo dos Santos. Glória a Deus. Aí pela manhã os sacerdotes eles tinham que se levantar com muita pressa, porque eles tinham que acender novamente a lamparina, porque senão Deus não estaria mais dentro do Santo dos Santos. Aí a Bíblia diz assim, ó: antes que a luz se apagasse, antes que Deus deixasse o tabernáculo, Ele falou com
Samuel. Meu Deus. E Deus está dizendo: antes que o espírito dele seja expulso de vez de dentro das igrejas e passe a operar a carnalidade, ele ainda brada dos altos céus. E quem tiver ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando. A trombeta vai ser soprada e os mortos ressuscitarão. A igreja será transformada e só quem for cheio vai subir com ele. Esta Glória a Deus. Glória, levou 15 anos para me acostumar a pregar para essa geração. Uma geração de mortos que caminham. Uma geração que está no meio de um vale. Mas não estão com vida, estão mortos. E não dá mais para subir no altar e você pregar a mensagem assim: Jesus vai te dar carro. Porque chega de inflar ego de crente. Chega de passar a mão na cabeça de pecador. Eu não estou dizendo que ninguém tem pecado. Todos nós somos pecadores, mas existe uma diferença. Tem aquele que tenta andar imperfeito, e esses a Bíblia chama de zelosos e de boas obras. Mas também tem aqueles que andam abraçados com o pecado. Não é o pecado que procura ele, é ele que procura o pecado. Não é Satanás que procura ele para usar. Tem crente que usa o próprio cão. Ele está tão habituado a viver no pecado que ele já não consegue mais ouvir palavra santidade. Quando alguém fala de evangelho que salva, ele já sai correndo de dentro da igreja, porque ele sabe que ele está vivendo em pecado, mas ele não tem vontade de sair no meio da lama. Glórias a Deus. Esses dias eu estava conversando com Deus. Eu fui ouvir algumas mensagens antigas. Sabe o que é interessante? Década de 80 e 90, aqueles homens que pregavam tremendamente. Sabe que mensagem que era? Arrebatamento, que nós lemos hoje aqui. Missão, salvação, santidade e depois o arrebatamento. Era só nesse ciclo. E sabe por que crente orava e paralítico andava? Porque essas mensagens atraíam os céus para a terra. Porque essas mensagens faziam Deus descer do céu. Meu Deus. Porque houve um tempo que quando essas mensagens era pregada, crentes dobravam o seu joelho e chorava, gritava, berrava. Ele ficava sem voz, mas enquanto ele não orasse no mínimo 3 horas, ele não tirava o joelho do chão. Mensagens que ensinavam a crente a ser crente. Mensagens que ensinavam para os seus filhos a ir na escolinha para aprender sobre a Bíblia. Mensagens que te ensinavam a chegar na tua casa, não ligar na novela, não. Era abrir a Bíblia para ler. Mensagens que ensinavam a igreja como se portar dentro e fora dela. Mensagens que ensinavam crentes a se render aos pés de Deus. Mensagens que ensinavam que pecado era pecado. E se você queria ser diferente do mundo, você não podia andar igual a ele. Tinha que ser diferente. Ontem meu irmão falou aqui sobre a arca. Sabe o que é interessante? Quando Davi ele fala assim: eu vou até a casa de Abinadab buscar a arca da aliança. Ele diz com essas palavras: eu quero a arca da qual Deus se assenta sobre as asas dos querubins.
Quando aquela arca ela foi feita, pastor, os querubins estavam com as suas mãos estendidas. E sabe por quê? O sacerdote andava no meio do rio Jordão e o Jordão abria? Porque não era a arca, era Deus que se assentava sobre as asas dos querubins. Aleluia! Sabe por quê? Josué ele clamava e sol e lua parava, porque Deus estava sobre as asas dos querubins. Você quer saber por que Israel perdeu a arca agora? É porque num belo dia, Ofni, Finéias, filhos de Eli, eles levam a arca para a batalha. A arca estava na batalha. Mas sabe o que é interessante? A arca estava lá, mas Deus não se assentou sobre as asas dos querubins. Não era a arca, era a presença. Glória a Deus. Não é a Bíblia debaixo do seu braço que te faz crente. O que te faz crente é o Deus que é mencionado nela. Se Ele fica você, quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Deixa eu ver quem é o céu. Sabe por que Davi dançou diante da arca? Porque ele não via a arca, ele via a presença. Agora sabe por que Mical criticou Davi? Porque ela via a arca, mas não via a presença. Não adianta mostrar a Bíblia se a palavra que está aqui não viver dentro de você. Glória a Deus. Não era a arca, mas era Deus. A arca era um santuário, era um símbolo da presença, símbolo, mas não era a presença. Glória a Deus. Nesta noite Deus quer, Ele quer ter um compromisso com crentes que não veem a beleza da arca, mas eles conseguem ver Deus sentado sobre ela. Nesta noite Deus não quer compromisso com crente que ele diz ler a Bíblia, mas não vive o que nela está escrita. Deus nesta noite Ele quer compromissos com crente que querem ouvir o som da trombeta dele. Eita Deus! Sabe por que Deus disse para o profeta Joel, o tema da cruzada? Depois desses dias, derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Sabe por quê? Porque Israel estava vivendo um tempo de desgraça. Israel era uma nação, pastor, que era próspera. Eu fui estudar e aquele povo fazia sacrifício 2 vezes no dia, de manhã e à tarde. Mas num belo de um dia eles param de adorar. Num belo de um dia eles param de render glória. Aí a Bíblia diz que Deus enviou os gafanhotos e comeu as folhas da plantação. O povo não subiu para adorar. Deus tornou a enviar os gafanhotos e destruiu o talo da plantação. O povo não voltou para adorar. Deus enviou os gafanhotos de novo e agora devoraram as raízes e o povo não subiu para adorar. Deus cessou a chuva, não caía mais a seródia sobre a terra e o povo não subiu para adorar. De repente Deus fala, tudo bem, então agora é guerra. Eu levanto Joel. Joel vai diante dos anciões e pergunta para eles se quando eles adoravam tinha fome na terra. Pergunta para os sacerdotes se quando eles adoravam Israel era pobre. Eles olharam para a cara de Joel e disseram não, a terra era rica. Joel olhou para eles então e disse, faz o seguinte, suba aos montes, suba aos montes, suba aos montes, rasga as vestes, abre a boca e clame ao Senhor, porque assim Deus diz, eu enviarei a temporã e aquele que sair para trabalhar na terra debaixo da temporã, depois virá a salódia e a plantação viverá.
veio essa noite. Deus levanta Joel, ele profetiza, e depois desses dias, o Espírito do Senhor encherá toda a carne, os teus filhos profetizarão, os velhos terão visões, a igreja será restaurada, a glória vai pairar. Eu vou encerrar a mensagem agora, Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que quer subir nos céus e apertar as mãos de Deus? Quem quer? Quem quer? Fica com a mão levantada que eu vou te perguntar de novo. Quem quer subir nos céus e agora quer abraçar Ele? Quem quer subir nos céus e conversar com Ele? Você quer? Então nasça do Espírito nesta noite. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele disse, a trombeta vai tocar e os corpos serão transformados antes de subir. Mas só tem como de haver transformação se você nascer do Espírito. Se você estiver morto espiritualmente, não tem corpo glorificado, não tem graça sobre a sua vida. Tem que ser santo, porque no céu é lugar de santidade. Deus é santo, a coroa que está preparada é santa, as vestes que foram feitas é santa, a cidade é santa, o alimento é santo, o coral é santo. Então só participa dos céus quem é santo. Você quer? Houve um dia que na igreja tinha um som. Quer viver essa unção novamente? Levanta, fique de pé. Se levante nesta noite. Você que quer voltar a viver dias de glória, dias que você adorava, dias que você glorificava, dias que sentia a presença, dias de virtude. Quer viver como era a igreja de Corinto? Então abre o teu coração, que o Espírito Santo vai começar a soprar. Receba, 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 receba a virtude, a virtude, a virtude. Enche, 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 enche. Receba na glória, receba na glória. Vai ter crente que vai ser renovado, vai surgir das cinzas. Recebe a presença, a trombeta está prestes a ser soada. Nossa, Deus. Volta a falar em línguas, volta a sentir a presença, volte a adorar, volte a glorificar, para de ser escravo. Urabachara da Súria, Urabanda da Surimicaia. Deus, nesta noite, Ele está bradando. Para de viver uma vida dupla. Para de viver uma vida de miséria. Deus quer te transformar nesta dor. Deus não quer te tirar apenas do Egito, mas nesta noite Ele quer